Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. Nesse dia especial, um tema especial para você, que é supere as frustrações. Queridos, eu tenho trazido, ontem eu trouxe, hoje eu tenho trazido mensagens de muitas coisas que nesse período que eu e a pastora atendemos, as experiências de libertação, os atendimentos, a gente vai, tanto eu quanto a pastora, nós vamos vendo alguns sinais nítidos, né? Num número de pessoas muito grande, né? E hoje, quando nós vamos falar hoje especificamente sobre aprender a superar as frustrações, nós é porque nós lidamos muito com isso no nossos atendimentos, com as pessoas que nós conversamos. A grande maioria delas, né? Uma das maiores queixas delas que elas têm é com relação às frustrações. Frustrações com pessoas, frustrações com a igreja, frustrações com o trabalho, frustrações consigo próprio, frustrações em várias áreas da vida. E o que é esse sentimento de frustração, né? O que é esse sentimento de frustração? Quais são os sinais, quais são os sintomas que ele pode trazer para nós humanos, né? E o que a frustração ela pode ocasionar na minha vida e na tua vida? Quais são os tipos de frustração? Tipos de frustração, eu já disse alguns aqui, né? Como consigo próprio, no trabalho, com pessoas, na igreja, no trabalho, enfim, em diversas áreas existem diversos tipos de frustrações. Mas o que é a frustração? A frustração, ele é um sentimento, queridos, que um sentimento de impotência quando algo que você espera ou estava esperando não acontece. Ela ocorre quando uma expectativa que você tinha, um desejo, não é satisfeito. Sentir alguma frustração leva a desânimo, leva a um incômodo. Eles costumam criar obstáculos para que a pessoa realize o que gostaria. Então vamos supor que você queira abrir um negócio, mas num determinado ponto você se frustrou com algo. Aquilo ali ele acaba tirando gosto, acaba te trazendo um incômodo, um desânimo, e parece que você quer largar tudo, falar, eu não quero mais isso aqui. É um sentimento de desânimo. Você desanimou, você se frustrou por causa daquela situação. E é um sentimento muito comum em todos os seres humanos. Alguns mais, outros menos, mas a verdade é que a frustração, como eu acabei de dizer aqui, ele tem um ponto importante, porque ele vai poder fazer o quê? Ele vai criar obstáculos ao ponto de você muitas vezes ficar paralisado. Se você não aprender a superar as frustrações, você muitas vezes não vai prosperar, você não vai progredir, você vai continuar a parar ali. E cada vez que você se frustrar, você vai parar em algo. Se frustrou com relacionamento, você não aprende a superar aquilo e para ali. Não, se frustrou com o filho, para ali. Você se frustra com o trabalho, você para ali. Tudo você para na sua vida. Vai chegar uma hora que você vai ver várias áreas da sua vida tudo parada porque você se frustrou e você não soube superar isso. E saber e superar as frustrações é necessário. Por quê? Porque você vai se frustrar, querido, com pessoas de dentro da sua própria casa. Você vai se frustrar muitas vezes com pessoas que estão dormindo junto com você. Porque somos humanos e somos falhos. Então, como superar as frustrações? E antes de eu passar para o texto base que eu quero também trazer alguns sintomas e sinais de frustração.
tá? Esses sintomas, queridos, a frustração ela apresenta alguns sinais e sintomas, quer físicos, quer psicológicos, tá? A um nível físico, pode ser experienciado, né? Experienciadas sensações como falta de energia, cansaço, perda de apetite, insônia. Pastor, a frustração pode acontecer isso sim. Quando você está experimentando esse tipo de frustração, seja no trabalho, seja em qualquer área da sua vida, pode ocasionar esses sinais e sintomas. Tá? Vou repetir aqui alguns sinais e sintomas para você: falta de energia, cansaço, perda de apetite, insônia. Quando acontece isso no nível psicológico, a sensação mais frequente é a desesperança. Daí é onde você entra também na decepção. A frustração ela antecede, ela vem antes da decepção. Ela vem antes da tristeza e até da raiva. Então a frustração ela ali é o pezinho pronto para que você possa já aí entrar na desesperança, na decepção, na tristeza e também na raiva. E daí, queridos, é ladeira abaixo, tá? Então, são coisas que eu tenho que aprender a superar as frustrações da minha vida. E na Bíblia existe um exemplo típico de uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que é Jó, aonde ele se frustrou com algumas pessoas que ele poderia talvez ter contado em determinado momento, mas que ele se frustrou. Talvez ele esperasse ali um consolo, um alívio, um acalento, mas a verdade é que ele se frustrou. Pastor, eu não lembro de Jó ter se frustrado na Bíblia, pastor. Pois é, eu vou te mostrar hoje, na Bíblia, esse texto e eu vou te contar a história dele e eu vou te trazer 3 dicas para você superar as frustrações, tá bom? Então vem comigo. Desde já peço a você que você curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, pois o YouTube não tem recomendado os nossos vídeos, então eu preciso que você que está me assistindo me ajude, tá? A recomendar os nossos vídeos para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. O nosso texto base que nós vamos ler é o livro de Jó, capítulo 6, verso 15. Vou colocar na tela e você vai poder acompanhar comigo. Vamos lá? Jó 6, 15 diz: Mas eu não pude contar com vocês, meus amigos, que me desapontaram como um riacho que seca no verão. Queridos, por que será que Jó disse isso? Eu preciso entender o contexto para a gente poder entender a história, né? A gente sabe que Jó perdeu tudo. E Jó tinha 3 amigos mesmo dele. A Bíblia chama eles de Elifaz, Bildade e Zofar. E esses 3 decidiram ir visitar, ficaram sabendo que Jó tinha perdido tudo que tinha acontecido com Jó, e eles combinaram de ir até lá para poder ver como que estava. E o que que você espera quando você está passando por uma situação terrível, né? Uma situação de perda, uma situação assim, né? Triste mesmo. O que que você espera dos seus amigos? O que que você espera das pessoas que você quer bem? Você espera um consolo, um acalento, um abraço. Você espera algo, você gera expectativa sobre aquelas pessoas. Muitas vezes você gera expectativas na sua família, você gera expectativa no seu marido, você gera expectativa na sua esposa, gera expectativas nos seus filhos. Mas o que que aconteceu com Jó? Quando os amigos dele chegaram, Jó começou ali a falar o que que tinha acontecido, começou a explanar, né? Começou a falar, e de repente, o primeiro amigo dele, o Elifaz, ele começa a trazer ali uma palavra, né? Uma palavra. E nessa palavra, queridos, e nessa palavra,
que ele trouxe, tanto Elifaz quanto Bildad e Zofar, a gente resumindo num contexto total de tudo que os três falaram, eles deram a entender que acusavam Jó de não estar sendo íntegro, né? De não estar sendo íntegro e estar sendo culpado por alguma coisa. Inclusive, só para vocês terem ideia, até marquei aqui na minha Bíblia, né? Em Jó capítulo 4, verso 7, diz assim: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Ou seja, ele estava acusando Jó de Jó não ser um inocente, mas ser culpado por algo e de não ser íntegro a Deus. Mas quando a gente vai lá para o capítulo 1 de Jó, o livro de Jó já diz claramente que Jó era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó 1:1 já dizia isso. Então o que os amigos de Jó estavam dizendo não era verdade. Estava acusando ele, estava aumentando a dor dele, estava gerando uma frustração nele, quando ele tinha gerado uma expectativa de que aqueles amigos viriam para consolar, para ajudar ele a poder passar por aquela provação. Eu te pergunto, você já se frustrou com amigos? Eu tenho certeza que já. Você gerou uma expectativa muitas vezes em alguém da sua casa, da sua família, amigos. Você já gerou expectativa no seu trabalho. Você já gerou expectativa de uma gratificação que não veio. Você gerou expectativas muitas vezes numa igreja, gerou expectativas na vida de um pastor. Quantos atendimentos eu e pastor atendemos, queridos, e nós ouvimos isso? As pessoas falaram: estou frustrado com a igreja, estou frustrado com o pastor. Por quê? Porque as pessoas geram expectativas e esperam ser correspondidas do jeito delas por aquelas expectativas. Mas entenda algo. Nós vamos ser frustrados sempre, sempre, sempre. Por quê? Se você gerar uma expectativa em mim, por exemplo, na minha cabeça, eu estou dando o meu 100% para agradar você, para poder satisfazer a sua expectativa. Mas talvez a sua expectativa seja tão grande que o meu 100%, na verdade, é 20% para você. Você está entendendo? Você está esperando que eu dê o 100% que você acha que é. E eu, na minha cabeça, eu já estou dando os meus 100%. Então o que vai acontecer? Eu vou frustrar a sua expectativa. Eu estou aqui dando um exemplo. Isso é dentro do casamento, isso é com teus filhos, isso é lá na igreja, isso é lá no seu trabalho, isso é na convivência com os amigos, convivência familiar, com pai, com mãe, com tio, com tia, com todo mundo. Por quê? Esse exemplo que eu dei, ele é real e serve para qualquer coisa. Você, inclusive, vai poder se frustrar com você mesmo, onde talvez a sua cabeça acha que você pode dar 100%, mas quando você vai fazer, você só consegue dar 20%. Daí você se frustra, daí você fala: poxa, eu achava que eu conseguia fazer aquilo. E você se frustra. A questão é não permanecer na frustração. Porque se eu permanecer na frustração, eu sei que isso vai poder me levar a uma decepção, a uma tristeza, a uma raiva, a uma desesperança, que pode me levar a um sintoma de doenças, como por exemplo a depressão, a ansiedade e outros transtornos relacionados ao estresse. Você sabia disso? Não é só se frustrar e acabou. A frustração, quando ela não é superada, você entra na desesperança, você entra na decepção, você pode entrar na tristeza, na raiva. E essa frustração ela vai gerar o que também? Riscos. Riscos de você entrar num transtorno de depressão, de ansiedade, ou até mesmo ou qualquer outro transtorno relacionado ao estresse.
Então, como que eu posso lidar com o estresse? Como que eu posso superar o estresse e aprender a lidar com o estresse? Então, com o estresse, tendo esse exemplo de Jó, eu quero trazer para você aqui 3 dicas para que você possa aprender a lidar com o estresse. Primeiro, querido, nunca deixe Deus fora dos seus projetos de vida. A maior causa das frustrações que as pessoas têm é porque quando elas fizeram seus projetos, fizeram ali seus propósitos, elas não colocaram Deus naquele projeto. Eles não oraram a Deus, não perguntaram para Deus, não nada. Não pediram conselho, não pediram orientação, não pediram a bênção, simplesmente deixaram de fora Deus, como se Deus fosse assim, não, Deus não sabe de nada, eu que sei de tudo. Esse é um dos maiores casos de frustrações. E o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos lá? Livro de Mateus, capítulo 15. Provérbios, desculpa. Provérbios, capítulo 15, verso 22. Estou pensando no Mateus, porque tem um texto ali de Mateus, tá? Provérbios, capítulo 15, verso 22. O que a Bíblia diz? Vamos ver. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Se você deixa Deus de fora, queridos, é como se a pessoa estivesse ficando louca, ficando sem juízo. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, ele sabe exatamente todas as coisas. Se você estiver deixando Deus de fora, os seus planos vão fracassar e você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Outro texto importante para que a gente possa aqui trazer para esse contexto é o livro de Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9, que diz assim: O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E daí? Viu por que não dá para deixar Deus fora dos seus planos e projetos de vida? Não dá. Não dá para deixar fora. Mais um texto aqui para que nós possamos, agora sim, Mateus capítulo 6, verso 33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Vou repetir. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Então, amados, nunca deixe de fora Deus dos seus planos e projetos. Nunca deixe de fora. Isso você vai fazer o quê? Você vai evitar de você se frustrar com os planos, projetos que você tem para a tua vida. Segunda dica que eu tenho para você: entregue-se inteiramente àquele que nunca o desapontará. Olha só o que diz Números capítulo 23, verso 19. Números capítulo 23, verso 19, tá? Então, a segunda dica é: entregue-se inteiramente àquele que nunca o desapontará. Nunca vai frustrar você. Números 23, 19 diz o quê? Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Então, se Deus ele diz, ele vai fazer na sua vida. Então ele não vai te desapontar. Então você pode contar com ele, coloca ele nos seus projetos. Amém. Colocou ele nos seus projetos, agora se entregue inteiramente a ele. Confie inteiramente, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que você venha se decepcionar, né? Nem filho do homem. Tá? Então, o que ele promete, ele cumpre. Ok?
Vou repetir o texto de número 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falar, ele vai cumprir, ok? Outro livro importante para que você possa aprender a se entregar inteiramente a Deus, para não ser desapontado nem se frustrar, é o livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, que diz: Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que você tem, pois Deus disse: Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Muitas pessoas se frustram porque a sua confiança está no dinheiro. Enquanto tem dinheiro, a pessoa está deixando Deus longe dos planos, não consegue se entregar e simplesmente vai se entregando ao dinheiro. Agora, se você se entregar inteiramente a Deus, Deus não vai te desapontar, porque Ele mesmo diz que Ele nunca te deixará e jamais vai te abandonar. E última dica, queridos, hoje, última dica para que nós possamos finalizar e você aprender a superar as frustrações é esse aqui, eu deixei o melhor para o final. Nunca esqueça que você é falho e convive diariamente com pessoas falhas. Lembra do que eu falei? Lembra do que eu falei agora de pouco? Quando eu falei que você, se você depositar uma expectativa sobre a minha vida, por exemplo, você vai exigir de mim o 100% que você acredita, mas o seu 100% não é igual ao meu. Eu acredito que eu estou dando 100%, mas o meu 100% muitas vezes é 20% para você. Então eu vou frustrar sua vida. E assim é a nossa convivência com as pessoas. Então nunca se esqueça que você é falho e convive diariamente com pessoas falhas. E para que nós possamos encerrar, o texto de 1 João, capítulo 1, verso 8. 1 João, capítulo 1, verso 8 diz: Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Todos nós pecamos, que somos imperfeitos, falhos e pecadores. Enquanto vivemos nesse corpinho aqui na Terra, nós vamos frustrar pessoas e vamos nos frustrar. Qual é o segredo? Aprender a superar as frustrações em todas as áreas da vida. Seja na família, no casamento, com os filhos, com os familiares, seja em qualquer área. Eu tenho que depositar a minha confiança em Deus. Guarda essas 3 frases que eu vou falar aqui para você agora. Quem confia em Deus não se frustra, quem depende de Deus não se decepciona e quem entrega a vida para Deus nunca se desapontará com ele. Ok? Então, quer vencer suas frustrações e desapontamentos? Nunca esqueça que você é falho e convive diariamente com pessoas falhas. E elas vão te frustrar com certeza. Nunca deixe Deus de fora dos seus planos e projetos de vida. E entregue-se inteiramente àquele que nunca o desapontará. Amém? Peço a você que você curta, comente e compartilhe. Eu quero agradecer a você por ter estado aqui comigo e eu quero poder estar orando e consagrando esse dia ao Senhor. Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro, porque o Senhor é o único que nunca vai nos frustrar, nunca vai nos desapontar. O Senhor nunca será, Senhor, aquele que nós colocamos uma expectativa e não seremos atendidos. Pelo contrário, o Senhor faz muito mais do que podemos pensar ou imaginar. O Senhor faz muito mais do que podemos pedir ao Senhor, o Senhor faz. Porque as expectativas que temos no Senhor, por mais maiores que sejam, o Senhor nunca nos frustra. O Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre nos mostra, sempre nos dá direção. O Senhor é o único que nunca vai nos desapontar, nunca irá nos frustrar. Nos ensina através dessa palavra, Pai, a superar as frustrações das nossas vidas, porque enquanto vivemos aqui, é certo que nós iremos nos frustrar, mas o importante é saber superar as frustrações. Então nos ensina, Senhor, nos ensina a ser fortes, nos ensina a ser, a entender, a compreender, a superar as frustrações, confiando e nos entregando inteiramente ao Senhor e também compreendendo os nossos irmãos e os que estão à nossa volta, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai.
Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.